Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar um pouquinho sobre alguns dos últimos temas que eu tenho feito publicações aqui no Instagram, que é as constelações familiares e o direito sistêmico aliado à alienação parental. Para isso, então, eu convidei a doutora Daniela Fontana Dorini, advogada, juíza leiga na comarca de Itapejara, que vai falar um pouquinho sobre o assunto e mostrar a visão dela. Então, Daniela, eu gostaria que você iniciasse apontando para a gente um pouquinho o que é o direito sistêmico e as constelações familiares. Olá, pessoal, tudo bem? Inicialmente, gostaria de dizer que eu estou muito feliz com esse convite. Eu e a doutora Emanuela, nós cursamos a nossa graduação em Direito juntas. Foi ali que a gente se conheceu e até hoje somos amigas. Juntas desde o E ela primeiro é uma, dia. e ela é uma excelente profissional, então eu fico muito feliz com o convite. Sobre o direito sistêmico, basicamente, o direito sistêmico ele traz a aplicação no nosso direito tradicional, assim, das leis sistêmicas que elas regem todas as nossas relações, né, as relações humanas, que são leis que foram desenvolvidas pelo Bert Hellinger, que foi quem trouxe essa aplicação das constelações, que seriam três leis, basicamente, né? Que é a lei do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Essas três leis, elas também são muitas vezes denominadas de ordens do amor. Então, o direito sistêmico ele busca isso, a aplicação dessas leis, né, aos casos, que são leis que regem as nossas relações humanas. E a constelação familiar, ela traz uma abordagem fenomenológica, que, assim, dando um exemplo, como que acontece uma constelação. A pessoa traz uma questão que ela gostaria de resolver, um problema, uma situação, e se ela, por exemplo, se ela constelar em grupo, ela vai escolher pessoas que representem aquele sistema, aquela situação, né, no campo que vai se abrindo ali, ou então através de bonecos, né, com a constelação em bonecos. E aí, conforme o comportamento daquelas pessoas, conforme a localização, o ajuste dos bonecos, o constelador vai desenvolvendo e conversando, né? Muito se fala que a constelação, então, ela traz à luz, né? Traz à tona muitas coisas que a gente não tem, não vê, que ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver, né? Porque ela traz à luz dinâmicas e situações que a gente não percebe que muitas vezes trazem certos comportamentos que a gente passa a ter, que são inconscientes, e a partir dali a gente começa a compreender. É assim nós podemos buscar a origem dos nossos pensamentos, das nossas Isso. atitudes, que às vezes por sem motivo aparente, né, vem na nossa cabeça, aparece no nosso comportamento e nós não sabemos dizer o porquê agimos dessa maneira, Isso. né? Então, Das nossas relações, como um né? todo, né? E Isso, também isso. podemos dizer que isso vale para relação interpessoal, mas também o que nós pensamos de nós mesmos, né? Em relações profissionais Sim, também. Então, as constelações familiares, elas atuam em todas as áreas da nossa vida, né? E eu costumo dizer que o primeiro sim. passo para a constelação familiar é reconhecer. Você vai ter que reconhecer esse teu problema, essa tua dificuldade, e a partir desse reconhecimento, você Uhum. vai buscar a origem do problema. Qual é a raiz? De onde é que isso vem? Será que isso veio da sua vida agora? Ou isso vem de gerações lá atrás, de pessoas que você pode nem ter Uhum. conhecido? E isso vai afetar diretamente Exatamente. na tua vida. Sim, que muito é isso que muito se fala da questão da repetição de padrões, Isso. que quando vê quantas vezes nas nossas famílias, às vezes até com um comentário, alguém comenta, ah, o fulano tá igual a avó, Uhum. né?
Ou fulano tá com o casamento igual o pai e a mãe, ou aquele tio, aquela tia. Olha, aconteceu a mesma coisa, Uhum, né? Muitas vezes se trata de uma repetição de padrão claro. que até então a gente não tinha essa noção, o conhecimento, né? Não tinha essa Então, consciência, né? Acho que isso, a talvez seja essa consciência. palavra também, a consciência, né, Isso, dessa repetição de padrões que pode ser tanto a título de acontecimentos quanto de sim, pensamentos, de comportamentos, sim. né? Sim, hoje em dia a constelação ela se aplica a várias relações, né? Relacionamentos afetivos, questões profissionais, questões próprias de cada pessoa, o jeito, algumas atitudes que a gente toma, comportamentos em empresas também se aplica nas organizações empresariais e, na verdade, é uma grande busca também de autoconhecimento da gente conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa história, saber porque muitas vezes nós tomamos algumas atitudes que a gente não sabe da onde vem alguns comportamentos. É basicamente isso mesmo. E agora associando o direito sistêmico e as constelações à alienação parental. O que que você pode nos falar sobre isso? Então, as constelações e essa abordagem do direito sistêmico, quem introduziu no judiciário aqui no nosso país foi o Dr. Sam Stork, que ele é um juiz, né? E na questão da alienação parental, o que que acontece? Pode ser quando a mãe ou o pai acaba atacando o outro genitor, né? Denegrindo a imagem, fazendo comentários assim que não são legais, comentários ofensivos. E na verdade, o que que acontece? A criança, ela é 50% o pai e 50% a mãe, né? Porque ela é fruto do pai e a mãe. Então, a partir do momento que a mãe ataca o pai ou o pai ataca a mãe, é como se a criança sentisse que ela mesma está absorvendo essas ofensas, porque ela é fruto dos dois. E na verdade, o que que acontece? Gera uma desarmonia no sistema, né? Uma desarmonia na relação, e é preciso que a mãe respeite o pai da criança e o pai respeite a mãe, porque a criança é fruto deles dois, né? A criança, adolescente, enfim, é 50% pai e 50% mãe. Então é preciso que exista um respeito, sabe? Porque a criança fica no meio daquele conflito. Daqui a pouco isso vai refletir na personalidade dela, em comportamentos futuros que ela vai ter. Então tem que ter muito cuidado. Sim. A criança é a maior vítima nessa situação, né? Isso, Muitas vezes os pais ou as mães começam a ter atos de alienação parental pensando que vão prejudicar o ex-companheiro, o ex-marido, mas não se dão por conta que a maior vítima vai ser a criança quem vai sofrer, vai ser a criança quem vai ficar com cicatrizes dessa conduta e cicatrizes que ela vai levar para o resto da vida, né? Essas consequências, elas isso. vão influenciar diretamente na formação da personalidade da criança e do adolescente. Então, isso vai influenciar diretamente no tipo de adulto que ela vai se tornar, como vai ser o caráter dessa É. criança. E também a Inclusive, visão que ela tem de si mesma, porque também isso. afeta o pensamento que ela tem dela mesma. É, Se ela é capaz, se ela não é capaz, se ela é desejada ou indesejada. Então, esses aspectos têm que ser é, levados em consideração também. sim. Inclusive até nas relações futuras que ela vai estabelecer, né? Na forma como ela se vê, porque às vezes o pai ou a mãe, a criança tem uma atitude assim que o pai ou a mãe não gosta muito, e muitas vezes a mãe fala ou o pai num tom até pejorativo assim, ah, mas tu é igual ao teu pai, tu é igual à tua mãe, tu é irresponsável como teu pai, irresponsável como a tua mãe, né? Às vezes acontece isso. Para Por quem isso que a fala, gente. pode ser um comentário inofensivo, mas a criança ela vai ficar Exatamente. pensando naquilo, né? E É, internamente ela está
pensando no que significa aquilo tudo e pode Ela já significar. absorveu aquilo como uma verdade absoluta, até, O né? inconsciente dela vai ficar processando essa informação. Isso, e algo que é importante ressaltar é que a gente sabe que no término de um relacionamento, de uma relação, não é algo fácil, né? Ainda mais quando tem os filhos, é uma questão delicada, é um momento que exige uma superação, uma força, paciência, porque é um momento realmente delicado, triste, dependendo da forma como isso se deu, as circunstâncias que motivaram, surgem sentimentos como raiva, muitas vezes que começam a motivar alguns comportamentos, né, como alienação parental ou uma mágoa, mas a gente precisa saber separar a relação do casal com a relação do pai com o filho e da mãe com o filho. A relação do casal é uma relação, é a relação matrimonial, a relação entre eles dois. A relação pais e filhos, ela é outra relação completamente diferente e que não pode ser afetada pelo que motivou esse término, né? Porque os filhos são para sempre. É um vínculo que vai além do relacionamento do pai e a mãe.